Estamos na Casa Memorial dos Viajantes, que conta a história de nossa cidade, Diamantino, mas que nessa tarde pôde contar a história do comentarista político, do escritor e jornalista Hélder Caldeira, que nos contou sobre a sua história, sobre a sua infância, sobre os seus livros e o mais importante de tudo, ele nos contou sobre a política, como ela influenciou sua vida até os dias de hoje. Durante o ano, fomos agraciados com os comentários brilhantes de Hélder Caldeira, um comentarista político. Mas você sabe a história desse brilhante jornalista? É isso que vamos saber hoje. Vamos começar agora perguntando, Hélder, como foi a sua infância? Pois é, Liz, eu nasci no interior do Rio de Janeiro, num município pequeno da região serrana que chama Paraíba do Sul, né? Nasci, me criei lá, morei lá até a minha adolescência, quando nós nos mudamos para Brasília, né? E foi lá, realmente, em Paraíba do Sul, que acabou nascendo o gosto pela política. E eu sempre conto isso. Eu não sabia ler ainda, né? E nós éramos muito pobres mesmo. Meu pai era metalúrgico de uma indústria siderúrgica, minha mãe dona de casa. A gente não tinha dinheiro para quase nada, né? E aí meu pai decidiu comprar uma coleção de livros enorme, uma coleção vastíssima de livros. Tinha de tudo, desde biografias de políticos famosos até enciclopédias de todos os tipos, e ele disse que essa seria a única herança de fato que ele poderia deixar para mim, né? E eu não sabia ler ainda, eu era criança, eu tinha 1, 2, 3 anos. Minha avó pegava aqueles livros, né? E tinha algumas das biografias de políticos famosos, chamava-se, me lembro até hoje, Vultos do Século XX. Então você tinha biografia do Papa João Paulo II, do John Kennedy, do Hitler, do Stalin, do Trotsky. E tinham muitas gravuras, eram biografias feitas a partir de jornais, de histórias relatadas. A minha avó eu pegava as fotos, a minha avó lia a legenda das fotos para mim, eu pegava o livro, ia para o quarto dos meus pais e tentava redizer novamente o que minha avó, fingir que estava lendo, dizendo o que minha avó tinha dito. E, por incrível que pareça, foi assim que eu acabei tendo acesso às biografias de vultos políticos. Eu acho que assim, a paixão pela política, ela nasce nesse momento, ainda criança, nas biografias que a minha avó lia para mim de políticos assim renomados, gente que fez história no mundo, Mussolini, Churchill, Getúlio Vargas no Brasil, e eram biografias muito bonitas, biografias jornalísticas. Eu tenho hoje 30 anos depois, né, eu tenho certeza absoluta de que isso definiu a minha vida, a minha carreira, as minhas escolhas, né? Nasce desse momento, quando eu era uma criança. E a sua adolescência, como foi? Pois é, a minha adolescência já foi um pouco diferente, porque meu pai, minha mãe e a minha família se mudou para divisa de Goiás com o Distrito Federal, né? Na verdade são 3 municípios: Unaí, Minas Gerais, Cristalina, Goiás, e Brasília, Distrito Federal. É um bico entre os 3 estados, e ali eles compraram uma fazenda e nós nos mudamos para ali. Eu passei minha adolescência, eu estudava numa escola pública rural, que era Centro de Ensino do PADEF. PADEF é uma espécie de programa de assentamento direcionado. É onde os sulistas que migraram do Rio Grande do Sul para o Centro-Oeste, né, eles se estabeleceram naquela região. E eu cheguei bem ali na época do governo, era o governador Cristóvão Buarque, era o governador do Distrito Federal, e nós tínhamos, por incrível que pareça também, uma escola polo, uma escola rural, pública, polo, com índices altíssimos, né? Alunos com índice bem acima da média. Foi incrível, um período incrível, e ali eu passei minha adolescência, ou seja, no mato, na fazenda, né? Convivendo com os bichos. Na verdade, nunca fui um bicho da cidade grande, eu sempre fui um bicho da cidade pequena. Eu gosto dos lugares pequenos, eu gosto dos lugares mais calmos. Nem sempre a vida permite que a gente tenha a qualidade de vida de poder morar numa cidade pequena, né? Morar num lugar mais calmo. Nem sempre isso é possível.
né? Me foi possível até hoje. Daqui para frente já não tá sendo mais, não tá mais comportando o volume de trabalho. Mas a gente segue. E assim foi minha adolescência, foi muito saudável, muito tranquilo. Tenho grandes amigos, né, desse período ali em Brasília, né, em Goiás, em Unai, Minas Gerais também fiz grandes amigos, né, os tenho até hoje com muito carinho. E foi um período também expressivo. Eu também tive a oportunidade de ver o funcionamento de um governo que foi eficiente. E essa também foi a minha primeira experiência com o governo do PT, que o Cristóvão Buarque à época era do PT, né? Mas foi um governo eficiente. E após a nossa adolescência, né, uma grande dúvida que a gente tem é a formação profissional. Quando você decidiu que eu quero ser comentarista político? Pois isso é interessante isso, porque eu não decidi. Na verdade, eu exerço hoje a função de jornalista sem sê-lo profissionalmente. Né? A minha primeira escolha profissional, e eu acho que assim, eu devo isso muito ao meu pai e à minha mãe, que me deram apesar de todas as dificuldades financeiras, eles me franquearam a possibilidade de eu escolher alternativas. Porque é uma fase muito difícil. A adolescência, eu acho que ninguém deveria decidir que profissão seguir aos 15, 16, 17 anos. A gente não tem ainda maturidade e consciência e até as relações sociais que importam para a gente definir o futuro. Acho que ninguém deveria definir isso. E eu realmente não defini. Num primeiro momento, você não vai nem acreditar, a minha primeira faculdade foi de formação de atores. Eu sou atora, e no primeiro momento, com carteirinha de sindicato e tudo, né? Na faculdade da cidade, no Rio de Janeiro, que foi outra jornada. Fui morar no Rio de Janeiro sozinho, nunca tinha morado em cidade grande, né? E era a escola de formação de atores da atriz Ítala Nandi, que é da Rede Record hoje, a atriz da Rede Record, e ela que coordenava aquela escola de formação de atores, e foi muito importante, assim, na minha vida. Muito importante porque, vou repetir uma frase da Ítala. A Ítala disse, uma vez perguntada pela Marília Gabriela, por que alguém decide ser ator num mercado tão funil, tão difícil, tão melindroso, onde muitos querem, poucos conseguem, quase ninguém chega lá. Né? E a Ítala respondeu, ela sintetizou com uma frase brilhante. A Ítala disse assim para Marília Gabriela, e que eu tomo a liberdade de repetir aqui: quem se dá o luxo de fazer uma escola superior, ou um curso de formação de atores, ou seja, você fica ali 3 anos, né, imbuído nos estudos, na técnica, no trabalho. Quem faz isso, quem se dá o luxo de fazer isso, pode nunca pode não vir a ser um ator de fato, mas ele pode vender pipoca na praça, que ele vai vender pipoca melhor que todo mundo. E eu terminei o curso, né, e não era bem aquilo. E aí eu faço novamente uma mudança, ou seja, eu vou buscando as coisas como elas vão se apresentando também. Como eu disse, a gente vai tendo mais relações sociais, mais consciência do seu papel na sociedade. O curso de formação de atores me trouxe essa consciência e eu acabei definindo a minha atuação política, porque eu saio do curso e volto para a minha cidade natal, Paraíba do Sul, onde eu assumo a Fundação Cultural do município. Uma espécie de secretaria de turismo. Eu tinha status de secretário na época, com 20 anos de idade. E a política na veia ali o tempo todo, eu decidi fazer direito, né? Vou fazer direito para compreender. Não era bem para ser advogado, era para compreender aquele universo legislativo, as leis do país, para que eu pudesse conduzir qualquer outro trabalho. Lá fui eu fazer direito, e foi justamente na faculdade de direito, há 10 anos atrás, que nasce a vontade de
escrever e escrever mais, por conta dos trabalhos mesmo da faculdade. Era um volume muito grande de trabalhos, e escrevendo o tempo todo, e os meus professores sempre me ponderavam isso. Você é muito crítico, você é muito crítico, você é muito crítico, você deveria escrever artigos. E assim começou. Assim eu comecei a escrever artigos há 10 anos atrás e nunca mais parei. É uma coisa... hoje eu tenho hoje, 10 anos depois, cerca de 12 mil artigos publicados. E Helder, esse seu primeiro artigo, você se lembra qual foi? Lembro sim. Nós estávamos terminando o governo Fernando Henrique Cardoso e nós iríamos começar o governo Lula em 2003. E eu fiz, na verdade, eu condensei um pensamento meu. Como são as coisas, como isso, você falando agora, me veio à memória a conjuntura daquele momento que eu escrevi aquele texto. Quando eu era criança, eu dizia que, e aí lá se vão 1989, quando o Lula se candidatou a primeira vez, depois em 92 o Collor cai em 94, que ele perde para o Fernando Henrique. Enfim, mas desde que o Lula se candidatou a primeira vez, eu era, enfim, ainda uma criança, um adolescente, eu dizia a seguinte frase: se esse homem ganhar algum dia, eu me mudo do Brasil. Já era um sentimento de um distanciamento, uma repulsa, e aí a verdade seja dita. Era uma repulsa baseada em preconceitos meus até então, porque assim, eu não tinha um conhecimento maior ou mais profundo como eu tenho hoje naquela época. Era só um preconceito mesmo, né? E em 2003 já não era tanto, eu já tinha uma bagagem maior, né? E eu escrevi um artigo falando sobre isso. E agora, mudar ou não mudar, né? Mudar de país ou não mudar de país? Que o Lula ganhou, né? Então acabou que hoje, né, eu posso dizer, são 10 anos contra Lula. Durante todo esse tempo foram mais de 12 mil artigos, né? Você já sofreu alguma represália por causa do teor desses seus artigos? Olha só, nunca fui ameaçado, nunca fui... Nunca ninguém fez assim uma ameaça frontal ao que eu escrevo. Apesar de eu escrever com uma crítica muito pesada, uma caneta muito pesada, né? Carregando muito nas tintas, eu nunca sofri nenhum tipo de represália nesse sentido. Às vezes tem alguém que não gosta, mas se limita a mandar um e-mail ou a fazer um comentário hoje nas redes sociais, né? Mas, por incrível que pareça, você está perguntando isso, 10 anos depois de tudo, eu sofri a minha primeira censura na semana passada. Né? Eu fui fazer um comentário, na verdade, a respeito do envolvimento da Advocacia Geral da União, da AGU, né, nesse escândalo da Operação Porto Seguro e todas as pessoas envolvidas, o número 2 envolvido, e agora as escutas telefônicas vindo a público, o nome do advogado-geral da União envolvido, e a AGU é uma instituição muito séria. Ela é o órgão do governo responsável pela defesa do governo nos mais variados assuntos, né? Ela não pode ser maculada por um processo nesse nível, né? E eu fiz uma crítica. E eu, nas redes sociais, eu tenho o hábito de fazer tag, ou seja, de linkar quem eu estou falando, mesmo quem eu estou criticando, né, linkar ao meu comentário. Ali é fácil, você tem o Facebook, por exemplo, te dá essas alternativas. E eu caí no erro de fazer uma tag e linkar a AGU, a página oficial da AGU no Facebook. E quando foi à noite, a imagem não estava lá, nem meu texto estavam mais. E eu recebi uma mensagem do Facebook dizendo que meu comentário foi excluído por conta de uma denúncia da Advocacia Geral da União, que não gostou do teor do comentário. Ou seja, em 10 anos, a única instituição que me censurou, digamos assim, nem chamo de censura, porque logo depois eu escrevi de novo, postei de novo, botei a mesma coisa, e aí eles não tiveram mais o que fazer, foi da Advocacia Geral da União. Nem o Lula, a quem eu já disse poucas e boas,
inclusive no iPolítica, na Rede Record, nunca teve nenhuma reação, sempre foi muito, muito democrático nesse sentido. Sempre recebeu as denúncias sem nenhum tipo de reação, ou recebeu os comentários sem nenhum tipo de reação ao próprio governo. E, por incrível que pareça, a Advocacia Geral da União agora se manifestou. Talvez porque estejamos entrando, como disse o ministro Gilberto Carvalho ontem, num ano brabo. E não é só política que você faz artigos também, né? Você escreve vários textos, vários livros. Dentre eles, você fez o Águas Turvas e também o da Primeira Presidenta, né? Do que se trata o livro A Primeira Presidenta? Pois é. A Primeira Presidenta foi uma demanda de mercado, tá? Os meus 3 primeiros livros foram basicamente demandas de mercado. Os 2 primeiros que são coletâneas de artigos. Por quê? Porque tinham vários amigos, várias pessoas que queriam ler os meus artigos ao longo de todos esses anos e nem sempre era fácil encontrar, porque às vezes são 47 jornais. Então, tem às vezes artigo publicado no jornal Atitude Tocantins, que é de Gurupi, no interior de Tocantins. Tem o jornal Gente de Opinião, que é de Rondônia, né, de Porto Velho, Tribuna de Petrópolis. Então é difícil às vezes você encontrar todos os artigos publicados. E aí eu fiz 2 coletâneas com os principais artigos e coloquei à venda. E logo depois veio a Primeira Presidenta, que foi, na verdade, uma observação dos fatos, né? Em 2008, quando eu percebi que a Dilma seria a candidata oficial e comecei a minha pesquisa, né, e aí ela realmente ganhou, e quando começou, assim que ela ganhou em outubro de 2010, né, eu percebia que principalmente os órgãos de imprensa internacionais não conseguiam informações sobre a presidente, porque era uma pessoa de pouca informação disponível. O que eu fiz foi reunir todas essas informações e não fazer uma biografia pessoal da Dilma. Eu fiz uma biografia política da Dilma, ou seja, qual foi a trajetória dessa mulher que sai de uma guerra, de uma luta contra a ditadura, barbaramente torturada nos porões da ditadura, para se tornar a primeira mulher presidente, né, do Brasil. E eu fiz isso, e com o adendo de ser tudo analisado. Todo livro ele tem a análise política. Então ele não é propriamente um livro onde eu falo bem ou mal, ou um livro de endeusamento da Dilma, né? Pelo contrário, é um livro que faz uma crítica à trajetória. Às vezes a crítica positiva, às vezes negativa, do que é o perfil do meu trabalho, né? Que é o perfil jornalístico do meu trabalho. E assim nasceu a Primeira Presidenta. E realmente foi gratificante fazer. Chegamos agora na Coreia do Sul. O livro foi lançado agora na Coreia do Sul. E hoje, como a gente participa da história, às vezes é uma formiguinha participando da história e lá está você. É meio Forrest Gump, né, o contador de histórias. Hoje foi eleita a primeira mulher presidenta da Coreia do Sul. No dia de hoje, eu recebi hoje de manhã um e-mail da editora de lá dizendo: agora vocês têm a primeira presidenta no Brasil e nós temos a primeira presidenta na Coreia do Sul. E justamente agora, lançando o livro da Dilma lá. Incrível, um processo bastante interessante. E Hélder, você faz muitas críticas ao PT, né? Você tem alguma coisa contra eles? Qual é a sua relação com os petistas e com o PT? Pois é, olha só, contra o PT não tenho nada, né? Como eu já te disse aqui na entrevista, a minha primeira relação direta com o PT foi lá no Distrito Federal, onde eu estudava e morava, e o então governador Cristóvão Buarque, que era do PT, que fez um governo de excelência no Distrito Federal. Por exemplo, o Bolsa Família que nós temos hoje nasce de uma proposta chamada Bolsa Escola, da gestão do Cristóvão Buarque no Distrito Federal, né? Os royalties do petróleo agora, que vão do pré-sal, que vão todos para a educação, é uma proposta do senador Cristóvão. É um homem, eu acho que é um dos políticos de excelência no Brasil, o Cristóvão, e foi do PT, né? Talvez por isso ele foi, não é mais. Mas eu não tenho nada contra assim o PT. O que me agride
E aí eu devo dizer, eu não sou partidário, eu não tenho nenhum partido político, mas o que me agride é você usar o discurso social, né, como um escudo protetor de uma série de coisas erradas que o partido protagoniza, e aí a gente tem essa experiência já de 10 anos, em janeiro fazemos uma década, vamos completar uma década de PT no governo, com sucessivos escândalos, e não vem com essa de, tem mais escândalos hoje porque nós estamos investigando mais, porque isso é lorota. Isso é lorota, né? O governo, o PT, é uma república sindical, né? Acabou fermentando a construção de um Estado para apaniguados, em geral pessoas com baixíssima qualificação. Tá? Isso você pode levantar nos quadros. Basta dizer que no último escândalo, não bastassem todos os que nós já tivemos, no último escândalo, a chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo e um diretor da agência, de uma agência reguladora importantíssima, que é a Agência Nacional de Águas, usando os e-mails institucionais, que são aqueles @algumacoisa.gov.br, que são e-mails institucionais. Dona Rosemary Noronha tratando com o Paulo Vieira a falsificação de um diploma de nível superior, porque ela queria arrumar um cargo para o marido dela na Brasilprev, que é a seguradora, né, do Banco do Brasil. E para os cargos do Conselho de Administração da Brasilprev, o nível superior, o curso superior é exigido, e ele não tinha. Então eles falsificaram o diploma, né? Ou seja, daí a gente já consegue ver que nível de pessoas a gente está tratando, tá? Bom, isso é um perfil de uma ala do PT. Nós temos quadros no PT que são pessoas assim digníssimas, que fazem trabalhos extraordinários. Cristóvão Buarque, que foi do PT, por exemplo, gente do PT atual. Eduardo Suplicy, de São Paulo. Faz um trabalho bastante teórico, muito discursista, mas é um grande senador. Exerce o mandato de senador da República com brilhantismo, né? E assim vão. Em todas as cidades nós vamos encontrar, aqui mesmo, né, em Diamantino, nós temos quadros aí no PT que são quadros de pessoas sérias, que estão dispostas a lutar e a defender interesses sociais de forma correta. Nós temos, por exemplo, e aí eu posso citar nomes porque são pessoas que eu conheço, que eu já tive até a oportunidade aqui na Rede Record de entrevistar durante uma polêmica que nós tivemos durante a eleição. Nós temos o Jacildo Siqueira, que está lá no Conselho de Segurança, no Conselho de Saúde, ou seja, utilizando os mecanismos corretos, né, para fazer uma defesa social. Essa ala do PT é uma ala boa. Essa é uma ala que condiz com a história do PT, condiz com o propósito do PT, sabe? Me desculpa, mas o Lula já não condiz mais com a história do PT. O Lula hoje, para mim, é um homem que ufano, né? Usa a popularidade e todos os instrumentos, todos os projetos assistencialistas, Bolsa Família, todos esses assistencialismo pedestre que o governo dele implantou, né, para criar uma autoimagem. Eu acho que ele tem uma autoimagem de que ele é Deus. A Rosemary chamava ele de Deus nos e-mails. Deus quer, Deus não quer. Né? Eu acho isso tão absurdo porque acho que ele extrapolou o papel de presidente da República. Acho ele um desqualificado, né? Eu não vejo, por exemplo, ex-presidentes como o falecido Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, o próprio Fernando Collor de Mello, passando por esse tipo de vergonha, de ser humilhado publicamente porque a sua chefe de gabinete trocava e-mails para conseguir cargos e conseguir diplomas falsos. A última matéria que estourou aí no final de semana dava conta de que ela tentou influenciar no julgamento do mensalão.
Ela era tão abusada, porque ousada não é a palavra, era tão abusada que ela queria nomear ministro do Supremo, interferir na nomeação de ministro do Supremo. Isso para mim é o auge do absurdo. Enquanto tudo isso acontecia, São Lula da Silva estava lá na Europa ganhando R$ 200 mil por palestras, né? E só para concluir essa fase do que eu acho do PT, eu vejo hoje a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula, essa turma do PT, os condenados no mensalão, falando que o Brasil está ótimo. O IBGE divulgou um dado bastante alarmante, que divulgou hoje, né? Metade dos brasileiros até 25 anos não concluíram o ensino fundamental. Ou seja, são analfabetos ou semi-alfabetizados. Metade. Então a gente está falando de uma geração perdida. Perdida, porque que futuro vai ter essa geração? Semi-alfabetizada. Vão todos se candidatar à presidência da República? Feito Lula, que fez apologia a esse tipo de formação? E Helder, você como crítico político, né? O que você tem a dizer a respeito do mensalão, do suposto fim do mensalão e dos envolvidos que foram condenados? Pois é, eu acho que a imprensa, nós mesmos, colunistas políticos, apresentadores, a gente sempre colocou as coisas e se referiu ao mensalão como o maior escândalo de corrupção da história. Não foi. Com certeza não foi o maior escândalo de corrupção. Na verdade, é o primeiro grande escândalo com pessoas da cúpula de um governo arroladas como réus, julgados pela Suprema Corte. Então a gente está falando de um Brasil de impunidade. Pela primeira vez a gente vai julgar pessoas de grosso calibre, digamos assim. E daí vieram condenações pesadas, né? Acho que as condenações dos políticos saíram baratas em relação a outras, mas enfim. E aí isso foram decisões do Supremo. Mas com a classificação, as palavras que os ministros do Supremo usaram foram muito duras. O ministro Celso de Mello dizia profanadores da República, né? O ministro Luiz Fux chamando de prevaricadores do Estado, né? Então, são palavras duras para se referir ao núcleo político que está no poder, né? E aí sai a condenação. Eu acho que, enfim, teve todo um processo aí de pressão da opinião pública, pressão da imprensa, né? Acho um erro quando o ex-ministro José Dirceu, que foi condenado, vai para a cadeia, e outras pessoas criticam a imprensa, gostam de jogar a culpa na imprensa. Não foi a imprensa que criou um esquema de corrupção, sabe, nas entranhas, na antessala da presidência da República para comprar votos de parlamentar. Não foi a imprensa que fez isso, a imprensa denunciou. Aliás, a imprensa vem cumprindo um papel que os órgãos de fiscalização do governo não cumprem. Em geral, o que tem acontecido no Brasil nos 10 anos de governo do PT é a imprensa denunciar e aí sim alguma medida ser tomada. Em geral, vamos abrir uma investigação. Quando eu ouço essa frase, estaremos abrindo uma investigação, parece aquele contato das empresas de telefonia, senhor, estaremos fazendo isso. E você sabe que eles nunca vão fazer, né? É o que a gente mais viu. Então, o julgamento do mensalão terminando, publicando o acórdão da decisão e depois de tramitados todos os recursos, os agravos de infringência que estão previstos, os advogados vão entrar, né? Eu acho que ele vai ser emblemático nesse sentido, porque ele condena políticos. E agora vem o dado interessante, é que hoje foi a última sessão, ontem foi a última sessão do STF em 2012. E não se decidiu pela prisão, em plenário, eu digo, não se decidiu em plenário se eles vão ser presos imediatamente ou só depois da publicação do acórdão, né? E há um medo por parte do próprio PT de que a Procuradoria-Geral da República peça essa prisão imediata, como estão todos de recesso, ou seja, não tem plenário, o ministro Joaquim Barbosa, na condição de presidente, decide sozinho isso. Então há um temor de que ele decida mandar prender imediatamente, né? E aí vai ser um dia bastante difícil e histórico
para o PT, né? É o dia onde a alta cúpula vai parar na cadeia. Não só do PT, nós temos outros partidos envolvidos também. Inclusive, no estado de Mato Grosso, que nós temos o deputado Pedro Henry, né, que foi condenado também. De certa forma, a política foi desmascarada. Nesse caso, e eu posso te dizer, nem foi completamente. A gente tem que ter a ciência de que o mensalão, o que nós temos ali no processo do mensalão, não é o inteiro teor do que aconteceu. Basta dizer que no depoimento que deu à Comissão de Ética em 2005, o ex-deputado Roberto Jefferson teve a ousadia de dizer que recebeu na sede do PTB 2 malas com 4 milhões de reais do Marcos Valério, que ele chamava de Carequinha. O Carequinha de Minas me entregou em 2 malas com rodinha. 4 milhões de reais que foram por fora para os cofres do PTB. E aí ele disse assim, me lembro até hoje, isso me marca muito, que ele disse assim... E aí, se eu recebi o dinheiro, e se recebi, não digo onde está. Esse dinheiro nunca foi provado a existência, ou ninguém nunca localizou. Provavelmente o dinheiro que foi mandado, que o PTB nacional mandou para as campanhas municipais daquele ano, na verdade do ano anterior, 2004, mandou para abastecer o caixa das campanhas, tudo por fora, tudo em sacolas de dinheiro, né? E ele, como presidente do PTB, o Roberto Jefferson, não podia dar ali a fala dele e automaticamente comprometer dezenas, centenas de candidatos a prefeito e até de prefeitos eleitos, no caso, né? Então isso jamais ficou comprovado, ninguém sabe se esse dinheiro existe ou não existe, né? Então, o que nós temos da condenação do mensalão é um crime, foi reconhecido o crime, mas nem tudo está ali. Muita coisa ainda foi deixada para trás. E ainda na questão da política, você como comentarista político, acho que é a melhor pessoa que pode nos responder essa questão. Por que as pessoas discutem política muitas vezes sem entender? Olha só, eu acho isso é uma questão bastante interessante que você colocou. Eu tenho visto esse movimento nas redes sociais. O iPolítica, por exemplo, nasce quando o editor-chefe aqui da Rede Record, né, de Diamantino, né, o Edenir, faz um convite para vamos falar sobre política. E o iPolítica, ele nasce devagarzinho, com comentários, e de repente você vai tomando um vulto muito grande, e os comentários vão se expandindo, e a movimentação nas redes sociais vai aumentando muito, e você começa a perceber quem são os seus telespectadores. E de repente eu me deparo com 70% de jovens. Muitas pessoas até que não compreendem a política totalmente, integralmente, ou têm uma consciência plena sobre política, mas dispostas a falar sobre política. O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que a gente está entrando num novo momento no mundo, onde a internet, enfim, já é maciça, né? De explosão da informação. Ou seja, há muita informação, muita coisa sendo dita, muita coisa sendo escrita, e como é que você filtra isso? Para saber o que é verdade, o que é mentira, criando um julgamento crítico, né, do que você está lendo, tendo alguma crítica pessoal do que você está lendo. E eu acho que daí nasce uma fome nessa nova geração, nesses mais jovens, sobre política. Ou seja, vamos tentar entender a política de uma forma mais fácil para que a gente consiga filtrar toda essa gama de informações que a gente tenha. E eu acho que esse foi o grande acerto do iPolítica. O iPolítica, ele chega de uma forma fácil, com a linguagem das pessoas, do ser humano comum, das pessoas do dia a dia, das cidades pequenas, que é a minha linguagem, né? A linguagem que eu uso, eu transportei isso para frente da televisão. Deu super certo. Realmente foi surpreendente, continua sendo até hoje, porque a gente está ainda nesse processo, agora fazendo essa transição, mudando de lugar, né? Não de emissora, mas de lugar, né? De território e de cobertura, né? E aí fica bonito ver que há uma geração inteira se dedicando a mergulhar na política. Mergulhar no conhecimento da política. E não na politicagem, que virou
Congresso Nacional, Câmara de Vereadores, Prefeitura. Não isso, mas no debate mesmo do que é política. E é bem provável que daqui a 10 anos, mais ou menos, nós vamos ter uma nova geração muito mais preparada, muito mais consciente e, o melhor de tudo, muito mais crítica. Acho que esse é o ponto. Além desses livros que você já publicou falando sobre a política, nós temos também o seu novo lançamento, que já virou um grande sucesso, que fugiu um pouco da questão da política para ir em outros caminhos, né? Conta um pouco pra gente sobre esse seu novo sucesso. Pois eu sou abusado, né? Eu brinco que sou abusado, e sou mesmo às vezes. Eu acho que a vida exige muito mais que ousadia às vezes. Ela exige que a gente seja abusado, né? E eu vinha escrevo todos os dias, todo dia, de domingo a domingo. Eu escrevo alguma coisa, um texto, qualquer coisa, né? E eu comecei a sentir a necessidade de ter um espaço na minha vida onde eu não escrevesse sobre a vida real. Porque a vida real começou a ser muito dura, a política começou a ser cada vez pior, a condução, corrupção, tudo começou a entrar num processo tautológico de deturpação, de tudo que de ruim, na verdade, tem acontecido na política brasileira. E eu comecei a sentir necessidade de ter um espaço, até na minha casa, no meu computador, na minha vida, onde eu conseguisse escapar desse universo real, da vida real. E eu comecei a escrever um romance, né, uma ficção, e ali eu mergulhei nas águas turvas, né, e aí nasce o livro, nasce o Águas Turvas. Não tinha nenhuma pretensão, de verdade, falando de coração, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer do Águas Turvas, ou ter no Águas Turvas, um grande sucesso, até porque era meu primeiro romance, meu primeiro romance de ficção, né? E de repente o livro vai conquistando, de repente você perde o limite de onde você está. O alcance é tão grande, eu recebo tantos e-mails, tantos comentários nas redes sociais. Eu fiz uma coisa nesse livro. Um dos personagens, ele tem um e-mail de verdade, um e-mail que ele se comunica com outros personagens. E esse e-mail está lá no livro, né? Eu uso ele no livro. E eu abri essa caixa de e-mail de verdade. Você acredita que escrevem para o personagem? Eu recebo e-mails para o personagem. E às vezes assim, e aí surpreende o alcance, né? A partir do momento que você cria não só o livro impresso, né? Mas o e-book também, o livro digital vai a qualquer lugar muito rapidamente, né? E aí de repente chega um e-mail da Índia. E aí você percebe que um indiano que fala português com alguma facilidade comprou o livro no Brasil, comprou através de uma livraria brasileira e está mandando uma mensagem. E aí, enfim, você vai entrando num universo que é outro universo. Posso te dizer, gostei muito, estou gostando muito dessa aventura do Águas Turvas e de como trafegar pela ficção, né? Gostei muito desse mergulho. A crítica tem sido super generosa comigo, os leitores têm sido super generosos, sempre muito positivos, né? Acredito que o livro ainda tem um longo caminho pela frente. Já estou fazendo uma outra pesquisa porque gostei do negócio, então eu quero continuar escrevendo. Já estou fazendo uma pesquisa para um novo romance, ficção novamente. Talvez nem tão cedo eu volte a escrever livro sobre realidade. Esse mergulho na ficção me deu um enorme prazer. E Águas Turvas eu acho que assim, é um divisor de águas na minha vida. É quando o Helder, crítico, político, comentarista político, de fato passa a ser escritor, né? Eu tenho um amigo pessoal, Leonardo, que mora no Rio de Janeiro, e ele é psicólogo e me conhece há 15 anos. Leonardo disse isso. Leonardo falou assim: a primeira presidenta não foi o seu primeiro livro.
Seu primeiro livro, de fato, é Águas Turvas. Porque realmente é o primeiro livro onde eu. É um outro Helder, é o Helder mais maduro, é o Helder diferente, não é o Helder comentarista, não é o Helder profissional da imprensa, profissional do jornalismo, né? É o Helder escritor. Eu acho que Águas Turvas marca o nascimento da minha trajetória como escritor. Tudo que vem antes, eu acho que faz parte de um universo jornalístico. Águas Turvas não. Águas Turvas já faz parte da literatura. Eu acho que isso que é o mais bonito. Quando você alcança isso, dá uma certa paz de espírito e ao mesmo tempo vem a cobrança porque os seus leitores querem novos livros, começam a te cobrar e aí quando sai o novo, e aí você tem que ter uma produção. Eu posso ter arrumado um novo trabalho, né? Agora eu vou ter 2, além de fazer os comentários, ter que manter aí um livro por ano, pelo menos. E Helder, para finalizar, quais são os seus planos agora para o futuro, né? O quadro de política, ele vai continuar, e agora você falou um pouco dos seus livros, né? Conta um pouco pra gente, como que a gente vai poder agora ver o Helder Caldeira, além das redes sociais? Pois nós estamos em transição agora, né? A gente está aqui na Casa Memorial dos Viajantes, é bem emblemático, né? Na Casa Memorial dos Viajantes em Diamantino, um lugar lindo, recomendo a visita a esse local, né? Quem está nos assistindo, venham conhecer, porque é muito bonito, super bem cuidado, né? Tem a história, boa parte da história de Diamantino, da cidade de Diamantino e de toda a região do interior de Mato Grosso está aqui, nessa casa, né? E eu vim para Diamantino, foi uma grande aventura da minha vida, uma aventura deliciosa, devo muito a essa cidade, a recepção que essa cidade teve comigo, as pessoas, os amigos, as amizades que eu construí aqui, pessoas muito importantes, pessoas que vão comigo para onde eu for, né? Fazem parte da minha história, tenho certeza que faço parte da história delas de alguma forma. Né? E agora deixo Diamantino e a gente vamos para outras paragens, né? Vamos para outros locais. Estamos ainda no processo de transição para Goiás, né? Na verdade, o iPolítica vai passar a ser transmitido para o Centro-Oeste. Nós vamos continuar sendo transmitidos aqui em Diamantino, porque hoje com a internet a gente grava em qualquer lugar e manda, é muito fácil, né? Mas eu não vou estar mais morando aqui na cidade. Né? E nós vamos agora assumir o perfil Centro-Oeste. Quem sabe um dia a gente chega Brasil, a nível Brasil. Né? Mas isso eu acho que é um processo até de amadurecimento. Hoje eu olho os meu iPolítica, depois faça isso lá na emissora. Pega o primeiro iPolítica e o último que nós gravamos. Você vai ver que há um amadurecimento nesse um ano. Há até uma condução melhor dos assuntos, né? Tirando que eu estava com 102 quilos, né? Quem me conheceu aqui no início, e foi uma jornada, perder aí 23 quilos, né? Até isso, você vê, Diamantino me proporcionou algo que eu nunca consegui, falando agora pessoalmente até, que eu nunca tinha conseguido na minha vida, que era me dedicar a cuidar da minha saúde, a fazer uma dieta, ainda mais eu que escrevo o dia inteiro, a atividade física era um pouco aquém da minha demanda diária, né? E aqui eu consegui ter tempo, ter espaço, ter ambiente, ter clima, ter uma boa qualidade de vida que me proporcionou fazer esse tipo de coisa. Então, assim, muito além da profissão, do trabalho, de reconhecimento profissional, porque o iPolítica nasce aqui, né? Ele nasce aqui, né? Ele nasce na TV Pison, né? Foi uma ideia formulada por toda a equipe da TV Pison, né? Nós fizemos o iPolítica, as pessoas às vezes não acreditam, nós fizemos o iPolítica sem um tostão, né? Nós não tínhamos patrocínio, dinheiro, tudo que nós tínhamos né? Ainda porque é a boa vontade e a dedicação das pessoas que trabalharam para colocar o iPolítica no ar. Desde eu que estava apresentando até toda a equipe por trás, né? O Emerson ali coordenando, você, Camila, ajudando, Luiz Cláudio editando, né? O Edenir sempre pontuando um assunto ou outro, a Jaiane fazendo comentários, sempre me ligando dizendo, amigo, isso agora não deu, isso não podia ter sido assim.
Então, eu acho que e assim, o Laércio, dono da emissora, né, o professor Laércio Fernandes, que comprou a ideia de permitir que, muito além da linha editorial da Rede Record, fosse feito um quadro de comentários políticos que tem uma divergência de tudo que a emissora pauta nacionalmente. Esse foi o sucesso do iPolítica. E aí a gente tem que considerar o dono da emissora que permitiu. O professor Laércio Fernandes permitiu que fosse feito. Deu a liberdade. Exatamente. E aí, quando as pessoas me perguntavam, mas por que você está em Diamantino, fazendo seu programa aí? Aqui eu tenho liberdade. Eu acho que assim, é pedra de toque da existência do iPolítica a liberdade que eu tinha de criação, que eu tenho ainda de criação e de desenvolvimento do quadro. Isso transformou o formato de comentários políticos. Depois que nós começamos a fazer, que o quadro começou a fazer sucesso nas redes sociais, vários outros comentaristas políticos passaram a adotar o mesmo perfil. Mas aí nós já tínhamos um mercado, né? E aí aquela velha história, né? Eu acho que assim, a gente pode resumir tudo num pensamento muito simples, num pensamento muito rápido. Gente simples fazendo coisas pequenas, aliás, gente simples fazendo coisas simples em lugares pequenos podem proporcionar mudanças extraordinárias. E eu acho que esse foi o caminho. Nós, pessoas simples, fazendo um trabalho muito simples, né? Com foco bastante simples, numa cidade pequena, conseguimos fazer uma mudança extraordinária. E é a mudança que é reconhecida hoje quando o quadro começa a crescer, e até na minha vida pessoal mesmo, minha vida profissional, onde todos os meus trabalhos acabam sendo alavancados também por esse trabalho na TV. Como é que a gente agradece uma coisa dessa? Obrigado. E por onde quer que Hélder Caldeira vá, Diamantino vai junto. Vai junto, com certeza. Vai junto, com certeza. A gente está chegando agora, quero aproveitar e desejar um Natal extraordinário para todo mundo de Diamantino, para toda a população. Um 2013 brilhante. Eu tive a grata oportunidade, a felicidade de conviver, de conhecer essa população, de conhecer os diamantinenses, né? Eu participei, mesmo que nos bastidores da campanha política, e vi o movimento. Você tem acesso maior às pessoas, e eu conheci lugares desde o centro da cidade, Caeté, Bonjuí, Posto Gil. Cada lugar você encontra uma pessoa, você encontra e até um gás. Eu não me esqueço até hoje, uma telespectadora nossa, da Rede Record, lá da Bonjuí, que eu estava lá na Bonjuí acompanhando a campanha política, e ela saiu, ela passou pelo meio das pessoas, chegou para mim e falou assim: adoro o seu quadro, você fala bem demais, não sei o que, e fez uma crítica super bonitinha. Ou seja, numa gleba, longe, no interior da cidade, a gente conseguia alcançar. Isso eu vou carregar no meu coração para sempre, e acho que na minha história, Diamantino integra, a partir de agora, parte expressiva da minha história. Expressiva e inesquecível. Vivi ótimos momentos aqui.